Boa tarde, Ivan. Prazer em revê-lo aqui no Jornal do Oeste. Ivan, eu queria voltar aí no assunto do Landau, porque nós sabemos aqui que estão especulando demais em relação ao presidente Trump, né? Como ele vai enxergar essa prisão do presidente Bolsonaro. A gente sabe que teve ali um comentário rápido do Trump no final de semana, que visivelmente ele não entendeu a primeira pergunta do jornalista, né? Foi ali um erro, ele provavelmente achou que era sobre o Lula, não sobre o presidente Bolsonaro, e ele veio a saber ali o quanto que o Landau é próximo, o quanto isso pode refletir as futuras posições do governo Trump, né? A gente sabe que a embaixada também republicou do Landau, então é uma vertente ali do governo Trump. Tem muita gente preocupada, que estou sendo bem sincera, em relação à suspensão das tarifas, ou parte delas, né? Mas eu, particularmente, tenho a visão de que isso é o fator comercial, que o fator político, o fator ainda está no jogo, está na mesa, né? E provavelmente não vai ser aí diminuída as questões da Magnitsky aplicada pelo Alexandre de Moraes e demais, né? Mas gostaria que você trouxesse a sua visão e a visão aí do primeiro mundo em relação ao que nós estamos passando aqui no Brasil. Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria estar aqui na Oeste com você. Sim, a sua análise é correta. As tarifas que foram retiradas na última semana, elas são específicas sobre alimentos. É uma questão interna dos Estados Unidos. Eu estive lá, conversei com as pessoas na fila do supermercado. Um dos motivos de ir à Pensilvânia foi justamente esse, né? A Pensilvânia, que, como nós sabemos, a cada 4 anos decide a eleição e o futuro da humanidade. Eu acredito que Donald Trump venceria as eleições novamente naquele estado, mas existe um certo descontentamento com os preços dos alimentos naquele estado e em outros também. Então, a administração Trump foi muito cirúrgica, muito pragmática nessa questão. Se fosse fruto de uma negociação política, as demais tarifas também teriam sido retiradas e, eventualmente, uma sanção ou outra ali, alguma autoridade brasileira. E não foi o caso. Eu repito, eu não posso aqui responder os seus anseios, doutora Fabi, das pessoas que estão preocupadas, mas toda a administração Trump que está relacionada à questão de política internacional, neste momento, ou está focada na questão da Venezuela ou na questão da Rússia e da Ucrânia. Mas nos próximos dias, sim, eles irão se debruçar sobre a questão do Brasil, muito provavelmente. O Christopher Landau é um homem importantíssimo, é um dos cargos mais importantes da administração Trump. Não é porque não foi o Marco Rubio que fez a publicação que isso é menos importante. Pelo contrário, ele é simplesmente o número 2 ali da Secretaria de Estado. Então, uma publicação como essa já é, de fato, muito importante, e a embaixada também, ressaltando isso, não deixa por menos. E vale destacar aqui, eu vou bater nessa tecla de novo, doutora Fabi, os Estados Unidos estão preocupados com a instabilidade política no Brasil. Instabilidade política, traduzindo para o dicionário de Washington, significa o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, não só em casa, livre, né, da prisão, mas também, de preferência, concorrendo às eleições presidenciais de 2026. Isso seria, na visão de Washington, estabilidade política, no mínimo, né? Então, não é porque foi o Christopher Landau que fez a publicação que nós devemos desmerecer. Aliás, ele foi embaixador dos Estados Unidos no México, fala espanhol, ele entende muito bem português, então é uma pessoa que acompanha e muito a política da América Latina. E uma coisa sobre o Trump, que eu acompanho ele praticamente desde 2015, quando ele desceu da escada rolante dizendo que seria candidato, eu ficaria preocupado, né, quando o Trump fala, e ficaria mais preocupado ainda quando ele está em silêncio, doutora Fabi. E, Geisiane, eu devolvo para você. Josi, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, repercutindo aqui a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro fora do nosso país, principalmente nos Estados Unidos. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Sempre muito bom ouvir suas informações de uma fonte tão empírica, uma análise tão boa. Bem, a minha pergunta, ela vai talvez em contramão com isso que você disse, porque é uma percepção minha. A gente, desde o início das denúncias, seja de censura, da questão da ilegalidade, do autoritarismo, tudo que vai acontecer no Brasil, né? Nem estava Bolsonaro nesse assunto ainda, e a gente já denunciava, Estados Unidos já tomava conhecimento, e quase que semanalmente tem algum integrante do governo do Trump deixando uma declaração, seja pela embaixada, seja o Marco Rubio, seja o Bessent, né? E demais.
Agora, uma percepção que eu tenho, será que eles não estão esperando também o próprio Brasil fazer mais por onde? Eu digo no sentido de Estados Unidos deu uma maior punição que outro país poderia dar, que foi a Lei Magnitsky. E claro que o Senado, bunda mole como é, não fez o que deveria ter feito com isso daí. Então, eu tenho medo de essas declarações, né, como, o inverno está chegando, será que isso não é mais uma daquelas, assim, do tic-tac de, a gente está acompanhando, queremos que isso tenha um fim bom, mas em qual percentual está nas mãos do governo americano, sabe, Ivan? Então, assim, essa é a minha preocupação. Será que a gente vai ter algo efetivo de posicionamento? A gente viu que a questão das tarifas foi algo de interesse próprio, doméstico, em relação à inflação dos Estados Unidos, mas qual é o nível de esperança que a gente pode ter para os Estados Unidos agirem? E não a realidade ser, Estados Unidos fez grande parte, só de reconhecer já é um grande passo. E o Brasil, cadê a contrapartida? Então é uma preocupação, pergunta que eu quero a sua análise aí para responder e esclarecer. Com certeza, Josi, também sempre uma alegria, bom revê-la aqui na Oeste, e o seu questionamento, a sua preocupação, eu acredito que atinge milhares de brasileiros, e desses milhares, muitos nos acompanham aqui neste exato momento. Eu acredito que você acabou dando voz a eles. É óbvio que sim, o nosso Senado deveria fazer mais. Eu acredito que o dever de casa não está sendo feito. Mas vamos recapitular aqui. É óbvio que jamais saberemos se os motivos foram realmente esses, mas há 4 meses atrás, ninguém falava da queda do ministro Barroso, da Suprema Corte. Já temos aí uma ação direta. Nós temos a questão da seção 301, que está em andamento. Ainda que muito longe, a Justiça do Peru conseguiu entrar nos Estados Unidos com uma ação para rever aí casos relacionados à Lava Jato. Então, muita coisa está acontecendo. Eu acredito que sim, a administração Trump já está fazendo bastante e concordo com a parte que você diz que basicamente se não fizermos o dever de casa, aí realmente fica difícil. Eu tenho 2 declarações, né, inclusive uma do próprio Landau, né, que foi o autor dessa frase, dessa publicação que a gente leu aqui, em um contexto um pouco diferente sobre a Venezuela. Talvez ele tenha dado aí uma pista para o Brasil também. Em agosto, Josi, ele disse o seguinte aos venezuelanos: não esperem que o governo americano saia derrubando governos por aí à torta direita. Um povo que quer a sua liberdade precisa conquistá-la, porque aí sim esse povo dará o verdadeiro valor a essa liberdade. Essa declaração é de agosto, no contexto da Venezuela. No caso do Brasil mais recente, nós tivemos aí o Martin de Luca, que é um advogado que representa uma empresa do presidente americano Donald Trump, não é? Que está bem ativo também nas redes sociais, acompanhando, ele fala muito bem português, onde ele também lembra que, olha, o presidente Trump não pode resolver os problemas que nem os brasileiros queiram resolver. Então, eu acredito que sim, é muito simples para mim chegar aqui da Inglaterra e dizer a oposição precisa fazer mais, precisa fazer menos. Mas, em certa linha, o governo americano, com certeza, imagina que a oposição no Brasil possa, de fato, conseguir uma articulação melhor do que a gente está vendo agora. Isso, com certeza. Até onde, essa é a grande pergunta, né? Até onde a administração Trump pode ir nessa questão no Brasil? Acontece que muitos dos problemas internos dos Estados Unidos têm origem na América Latina e com conexões com o Brasil. Não vou aqui me estender muito, mas o próprio Foro de São Paulo. E a nossa colega Ana Paula Henkel, ela já declarou, né, que conversou com congressistas americanos e que o Marco Rubio deu aula sobre Foro de São Paulo a eles. Então, a gente percebe que existe sim essa tensão muito grande. Agora, os Estados Unidos podem até fazer assistência, mas se o artilheiro não estiver pronto ali para fazer o gol, aí realmente fica um pouco difícil. Esperar que os Estados Unidos façam um gol, aí realmente é esperar um pouco demais. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.